Estudo do Evangelho de Jesus, o livro de Marcos, capítulo 13 de Marcos. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E as palavras do mestre sempre se cumpriam. Mas isso incomodou aquela população toda. Quando Jesus disse que aquelas pedras todas seriam derrubadas, as pessoas ouviram, mas ficaram transtornadas. Porque as pessoas amam o templo que eles frequentam. Todos têm o templo de sua preferência, que eles vão lá frequentar. E naquele ambiente, as pessoas têm aquele grande amor por ele. Qualquer coisa que você vier a falar sobre aquele templo, sobre aquele local, as pessoas, de forma negativa, as pessoas vão ficar muito incomodadas. E aqui as pessoas não entenderam Jesus e, aliás, não entendiam, ficaram muito perturbadas. Vejamos. E, assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? A preocupação dos discípulos para com as coisas que iriam acontecer no futuro, assim como todos nós, era grande. Todos nós queremos adivinhar o dia de amanhã, ficamos nos preocupados com o dia de amanhã, tomamos essa ou aquela posição para o dia de amanhã, mas poucos de nós temos a coragem de procurar entender o que está acontecendo, temos a coragem de procurar entender os dados da vida. Então tomamos ações e atitudes, muitas das vezes, que não são tão compatíveis com a justiça divina, com as leis divinas. Os discípulos ficaram preocupados com o que poderia acontecer e quando iria acontecer. É uma preocupação que invade todos nós. Ficamos sempre preocupados com o futuro, queremos adivinhar o futuro, de a todo custo queremos saber o que vai acontecer no futuro, mas pouquíssimos de nós faz para descobrir o presente, para viver o presente, para entender o presente. Porque vivendo bem o presente, nós vamos chegar bem no futuro. Essa é a forma que nós temos que procurar agir e a forma que nós temos que procurar tomar as devidas decisões. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane. Olhai que ninguém vos engane. Ficamos atentos, passamos a perceber para que não sejamos enganados pelas pessoas. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas, em todas as épocas da humanidade, em várias regiões do mundo, sempre surgiu alguém dizendo que era o Cristo ou o grande mensageiro do Cristo. Mas como se reconhecer um mensageiro do Cristo? Pelos seus atos. Jesus era a extrema da perfeição, da bondade, da atenção para com as pessoas. Jesus era aquele que trazia em si um cerne de luz e amor por todos, e só agia desta forma. Com amor, com responsabilidade, com muita atenção, e mesmo na sua dureza, ele tinha razão de ser naquele momento que ele agia com dureza, com firmeza para com as pessoas que estavam perto dele. E, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Falar de guerra, rumores de guerras, e as pessoas entrarão, às vezes, até mesmo em guerra, como já entraram em várias épocas da humanidade, ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Princípio de dores. Então, guerras, terremotos, nações contra nações, famílias dentro da mesma família divididas em guerras,
de ideias, pelos mais variados motivos, mas ainda não será o fim. Mas tudo isso é o princípio das dores, das grandes comoções, das grandes dores que assolam a humanidade. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados entre governadores e reis, por amor de mim, para lhe servir de testemunho. E aqui ele está explicando especificamente para os apóstolos, que eles iriam ser expulsos das sinagogas, faziam concílios para condená-los. Na Idade Média também foi feito isso, porque aqueles que realmente procuravam seguir Jesus, ensinar o Evangelho do Cristo para a multidão, sempre foram perseguidos nas épocas antigas. E algumas regiões do mundo ainda o são. Com o passar do tempo, logicamente, isso foi amenizando, foi diminuindo. Diminuiu-se por volta do ano 400 da era cristã a perseguição contra os cristãos. Mas aí os cristãos que passaram a perseguir para impor o cristianismo aos outros. E por volta de 1500, 1400, 1500, a Idade Média, começa então as pessoas a perseguirem de novo as pessoas que tinham percepções psíquicas, que eram médiuns, que curavam, que profetizavam, que previam o futuro, começaram a ser arduamente perseguidos, ao invés de procurarem ser entendidos, atrasando aí em mais de 500 anos a evolução da Terra. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Aí vai ter gente pensando assim, olha, então para a gente atrasar o fim do mundo, vamos deixar pregar o Evangelho, não. Tem gente que não pode conhecer o Evangelho. Não vai ter gente pensando assim? Mas o Evangelho em si, são todas as expressões da bondade. E de alguma forma, praticamente hoje, todo mundo tem o Evangelho do Cristo. As pessoas o leem e estudam. Na maioria das nações do mundo, e mesmo entre praticamente todas as religiões, nem que seja por curiosidade, tem alguém que lê. Quando, pois, vos conduzires para vos entregarem, não estejeis solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então não vamos ficar pensando no que nós vamos dizer, como nós vamos nos defender. Naquele momento, os espíritos de luz que gerenciam a evolução humana nos intuirão e nos inspirarão para aquilo que tenhamos de falar, para aquilo que nós devemos nos pronunciar, na forma que devemos nos pronunciar nessas situações. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. E aqui a gente vê nos livros, há 2000 anos, começa-se a perseguição, 50 anos depois, pais entregando filhos, mães entregando filhas, marido entregando mulher, mulher entregando marido, de acordo com a conveniência de cada um, tomava-se ações contra o outro. E isso foi trazendo problemas para todos, isso foi trazendo incômodos para todos. E todos passando as suas dificuldades, todos enfrentando as suas adversidades. E nos livros, há 2000 anos e 50 anos depois, principalmente, nós vamos ver, e Paulo Estevão, Ave Cristo também vai abordar essa fase, a crueldade com que agiam para perseguir os cristãos. Mas quanto mais perseguiam os cristãos, mais forte ficavam os cristãos e mais pessoas se tornavam cristãos. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, há necessidade da gente perseverar. Quem está no caminho certo, quem está no caminho do bem, persevere. Ninguém está aqui falando, afronte o poder, afronte esse, aquele. Ninguém vai afrontar ninguém. Mas trabalhe pelo bem. Faça naturalmente o trabalho singelo do bem e as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Agora aqui Jesus vai começar a fazer algumas predições.
Agora a gente pergunta, essas predições era para a época do cristianismo iniciante ou era para toda a eternidade, os momentos que iam acontecer, os flagelos que iriam acontecer com a humanidade? Nós não sabemos. Então vamos procurar entender de forma bem simples, bem singela, cada fase do processo, cada etapa do que ele está ensinando, para que a gente então consiga deixar para cada um uma parcela do nosso entendimento. Conforme dissemos lá no início, não temos aqui a pretensão de aprofundar nos ensinamentos do Evangelho. É termos a noção que seja aplicável no nosso dia a dia. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Todos nós, se a gente lembrar das perseguições que os cristãos tiveram, passaram, então eles passaram por muitas situações graves, por muitas situações difíceis no início do cristianismo. Vamos entender que fosse lá naquela época, para que a gente não crie aqui expectativas catastróficas para deixar as pessoas muito mais com medo do que esclarecer. Então vamos ver. Se as pessoas estivessem na Judeia, que fossem para os montes, seria uma forma deles se prevenirem dos ataques que estaria acontecendo contra os cristãos ou até mesmo contra os hebreus. Em várias épocas aconteceram esses ataques. Tanto contra os cristãos, depois contra os hebreus em geral. E o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. Porque se estiver em cima do telhado, quem estaria em cima do telhado? Ou seja, as pessoas que viessem para te roubar alguma coisa que você tivesse em casa, deixa levar, fica quieto onde você está, que ele não vai mexer com você. Não tente afrontar para pegar o que está lá dentro da sua casa, deixa que leve, não afronte. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar sua veste. Se ele está ali, fuja, não enfrenta. É isso que a gente está entendendo. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Porque as grávidas não têm como correr, principalmente se tiver um estado avançado de gravidez. E se ela estiver recém-parida, com a criança recém-nascida, ela também terá dificuldade de se locomover, terá dificuldade de correr, e ela, além das dificuldades inerentes do corpo enfraquecido pós-parto, ainda tem a criança para carregar. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Então, tenhamos cuidado com o inverno, a época do frio, época difícil de se locomover. Além da gente ter que se locomover, temos que carregar agasalho, temos que carregar mais comida, porque a gente não vai achar uma fruta, alguma coisa para comer no meio do caminho. E o frio naquela região é bem intensa. Cai neve, dá até 1 metro de neve em algumas regiões, ali do Líbano, Israel, Síria. Na hora do frio, um frio intenso mesmo. Podemos entender assim? Então vamos lá. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Então, naqueles momentos, vamos raciocinar naquela época lá, teria muitas tribulações, muita aflição, porque a caça aos cristãos seria intensa. E mais tarde os romanos fariam a caça dos judeus de qualquer maneira. Os ataques seriam intensos, a fúria, o ódio seriam intensos. Então, que deveriam ter cuidado. E, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, que escolheu, abreviou aqueles dias. Ou seja, as hordas de espíritos de luz interviram para que parasse aquela sanha de ódio e não desse continuidade por muito tempo. Era uma forma de abreviar aqueles sofrimentos, raciocinando naquela época. Trazer para as épocas futuras fica muito difícil, porque Jesus mesmo já disse, não sabemos quando será o tempo. Se ele não sabia quando chegar o tempo, também nós não sabemos. Se teremos que passar por essas tribulações, no dia que elas chegarem, acontecerá e nós as vivenciaremos. Não precisamos ficar apavorados, porque a cada dia já basta o seu mal. E então, se alguém vos disser,
eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Quando começarem a falar que o Cristo está aqui e ali, não acredite. Siga seu caminho. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. E aqui, sim, a gente já traz para o nosso mundo moderno, aparecem falsos cristos em todas as formas. Existem falsos cristos na área da justiça, na área da política, na área da educação, qualquer área. Todas as áreas vai existir os falsos cristos. Aqueles que se colocam no centro das atenções, colocando-se como aquele que vai resolver todos os problemas, mas não resolve. Os problemas serão resolvidos, e sempre serão assim, passo a passo, cada um de cada vez, no momento certo, resolvendo aquilo que é inerente às nossas possibilidades. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Se ele tinha dito para os seus discípulos ali todos aqueles processos, toda aquela situação que ia acontecer, então eles estavam informados, mostrando que o problema maior era lá na época que eles estavam vivendo. Mas, de todas as formas, nós que somos cristãos, que estudamos o Evangelho, também nós estamos informados dos perigos que podem advir, dos perigos que podem acontecer. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz. Alguma coisa, então, mais complicada aconteceu, ou acontecerá. E para o sol escurecer, tem que ter muitas nuvens, seja de água de chuva, seja poeira de vulcão, tem que ter nuvens. E se tem nuvens, o sol não vai aparecer nem a lua. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Aí aqui nós temos duas interpretações. As estrelas cairão do céu. Ele não tinha como falar assim, mísseis cairão do céu. Então as estrelas. Mas na realidade não é estrela, é um míssil. Por outro lado, pode ser um meteoro, pode ser um cometa que venha colidir com a Terra. Uma chuva de meteoros colidindo com a Terra traria grandes problemas, poderia levantar grandes poeiras. Então, verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Aí, ele já transportou para o futuro. Ele mostrou lá e mostra para cá. E mostra além do aqui. Portanto, nós temos que ficar muito atento, seguir com fé, procurar fazer o bem, não nos sentir enganados por certas condições, certas posições, agir com discernimento, não sair acreditando em qualquer coisa que a gente ouve, para que a gente possa, então, com equilíbrio, com sabedoria, vivermos um passo de cada vez, encontrando a resposta que foi necessária, que foi permitido nós termos. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ao enviar os anjos, os bons espíritos saberão escolher aqueles que são eleitos do Senhor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Aí a questão é, se os brotos se tornam tenros, as folhas começam a brotar porque no inverno rigoroso as folhas secam. Nos países muito frio, o frio queima as folhas, elas secam. Então começam a brotar, começam as folhas ficarem esplêndidas, sabe-se que o verão está chegando. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. O grande chamado vai ser após grandes calamidades. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
Quando Jesus diz que as suas palavras não passarão, tem uma conotação para nós começarmos a refletir, pensar e entender. E o que ele mostrou para a gente é que terá grandes tribulações, grandes dificuldades e que nós devemos procurar estar no lugar certo e não nos lugares errados. E nos momentos que a Terra vai passando, cada hora um momento, cada hora uma situação, as pessoas pensam, e agora? É agora? Não preocupeis, quem sabe é o Senhor. Mas após a chuva de estrelas caindo do céu, muitas coisas se transformarão. Quando estivermos estudando Apocalipse, aí vai ficar mais claro da gente poder entender isso daqui. Se é que lá em João vai estar explicando isso aqui com a outra conotação, certamente, com outro aspecto. Mas tudo dá para se somar, tudo dá para juntar. Mas durante aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então só Deus sabe o momento certo de acontecer as grandes transformações. O momento certo de acontecer as grandes mudanças. Olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai, ficai atento e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Se você manter a observação, a vigilância e a oração, você terá boas intuições. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Ou seja, Jesus saiu da terra, não está aqui fisicamente entre nós, está no mundo espiritual. E quem são os porteiros? São todos aqueles que vieram cuidar do Evangelho, cuidar para divulgar o Evangelho. Então, ele saiu e os seus servos ficaram trabalhando, cada um segundo a sua obra, cada um segundo as suas possibilidades, e neste grande trabalho transformador, todos passarão pelas lições de amor, de dor, até estabelecermos os padrões ensinados pelo Cristo, onde o amor e a fraternidade predominará em todos os nossos corações. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Estejamos atentos, estejamos sempre procurando entender a essência do Evangelho de Jesus, a essência do Evangelho do amor e da fraternidade. Aqui, Jesus estava mostrando para nós que devido à rebeldia dos homens na terra, devido às rebeldias das ações das pessoas, passaríamos por grandes tribulações. Mas ninguém deve se apavorar achando que o mundo vai acabar, achando que as coisas vão ficar muito ruins, muito péssimas. Precisamos entender que as nossas condutas podem alterar ou mudar. Qualquer ação, qualquer reação. Uma chuva de estrelas caindo do céu, seja por mísseis ou seja por meteoros, na hora que acontecer, esperamos estar onde precisamos estar e lembrando que aqueles que morrerem, a vida continua da forma espiritual. Não temos que ter medo. Nós temos que estar preocupados com a nossa consciência. Portanto, vigiar. Se a pessoa acha que tem que ficar caluniando, falando mal dos outros, espalhando notícias falsas, espalhando mentira, tome cuidado. Porque aí está vivo ou está morto, não adianta, não tem diferença nenhuma. A consciência está pesada, a consciência está culpada e terá que deixar o planeta para ir para um planeta mais infeliz, onde haverá choros e ranger de dentes, ou seja, onde você passará por todas as condições expiatórias inerentes àquele planeta. Depois passar pelas situações de provacionais inerentes ao planeta, até entrar em regeneração para tentar chegar na Terra. Aí quando você puder chegar na Terra, já passou em uns 4.000, 5.000, 6.000 anos ou mais, a Terra já está um paraíso. E aqui não vai se encaixar, não vai se encaixar muito bem. Hoje, não encaixaria pela consciência pesada. Daqui a 4.000 anos, não vai se encaixar, porque você vai chegar aqui e vai falar, o que eu estou fazendo aqui?
É tudo tão evoluído, tudo tão diferente. Então você vai ter que começar no beabá, exercendo as funções compatíveis com a sua imperfeição, com a sua inferioridade. Então vamos fazer o bem, vamos procurar trabalhar para o bem, para que nós estejamos construindo o nosso amanhã de luz, de paz e de fraternidade. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos dando a oportunidade de construirmos o melhor, de edificarmos as forças do bem e de trabalharmos para que as essências do bem resplandeçam em nossos corações.